Uma alegria estarmos aqui nessa noite, finalizando esse ano, louvando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo aquilo que nós sabemos que Ele continuará fazendo em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? Deixa eu tirar o óculos aqui para poder ver vocês melhor. É que o meu óculos é de perto, aí eu de óculos eu fico igual aquele cego que da Bíblia que começou a ver e via todo mundo como árvore, embaçado, né? Então, assim, primeiramente, antes de começar essa mensagem, quero agradecer mais uma vez a todos os nossos visitantes, aqueles que já têm estado conosco, já têm andado conosco aqui, caminhado. Muito obrigado pela presença de vocês. Queridos, nós não tomamos esse culto como algo místico. Isso não significa que nós não estaríamos na presença de Deus se estivéssemos em nossas casas. Isso não significa. Mas é muito bom estarmos em comunhão, é muito bom podermos estar louvando ao Senhor em um espaço em que é dedicado exclusivamente para adorá-lo. Compreende? Cultuando realmente ao Senhor. A comunhão é boa, mas estar refletindo, meditando, entregando a nossa vida como oferta de louvor e gratidão é bom demais. Então, você que está aqui nessa noite, receba o nosso carinho, receba a nossa alegria de ter você aqui conosco, o pessoal que está nos acompanhando em casa, que tem um pessoal acompanhando em casa. Eu falei assim, vou fazer live e ninguém deve assistir, que o pessoal deve estar enchendo a barriga de rabanada, mas tem um pessoal assistindo, então nós vamos nesse momento para a Palavra de Deus. Pediu Marcelo que nós estivéssemos cantando canções que falassem sobre alegria nessa noite. E eu quero estar ministrando uma palavra ao seu coração. Esse ano a gente vai fazer um pouquinho diferente, graças a Deus não está chovendo. Nós ceamos antes da pregação, porque se tiver que acelerar na mensagem, eu vou acelerar, porque fazer a ceia correndo é muito ruim. Nós vamos lá para fora, a gente vai retomar. Ano passado nós não tivemos, ano retrasado também não, foi um momento assim muito triste, mas nós retomamos a queima de fogos, a nossa imensa queima de fogos de 1 minuto e 20 segundos. Amém? Eu poderia ter comprado uma caixa, irmão, que demora 6 minutos. Ia fazer frente com Copacabana, mas essa caixa estava R$2.000. Aí não. 6 minutos. Eu ia ficar imaginando os R$6.000 assim, ó, plá, pegando fogo. Aí eu ia me sentir afrontando o Senhor. Amém? Então, mas assim... E a gente vai finalizar lá fora. A gente vai estar orando pela vizinhança, tá? Eu vou ali, a gente vai botar o microfone para o pessoal descer com a caixa. Vou dar uns gritos ali bem favelado mesmo, sabe? Chamando o pessoal dali. Bem escandaloso mesmo. E a gente vai estar orando por essa vizinhança, orando pelo bairro, né? Pedindo que Deus salve aqui a nossa localidade. Amém? Glória a Deus. Fiquei tristinho, falei assim, vai chover na hora da virada, mas não está chovendo, então a gente vai lá para fora. Vamos lá, irmão. Abacuque, capítulo 3. Inclusive tem uma canção dessa música que é muito bonita. Está no YouTube, se você procurar assim, oração de Abacuque, e botar um complemento assim, Sandro Bittencourt, vai achar essa música. É muito bonita. Abacuque 3, do versículo 1 até o final, até o 19. Vamos lá? Vamos ler junto? Vamos ler aqui na parede? Ok? Sem medo, né? Pelo menos não está escrito Mene, Mene, Tekel, Facinha. Aí seria terrível, né? Já pensou? Ia sair todo mundo morto daqui. Não ia sair, né? Que a gente já está morto. Pois é. Vamos lá. 1, 2, 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Era só para testar. Eu tive a sensação que o pessoal me abandonou no meio da leitura, tá vendo? Eu falei, vamos ler junto, só fui vendo o pessoal saindo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Adiante.
peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar, o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras o descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres do telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestades, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gago. Versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre do canto para instrumento de cordas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus Pai de amor, nós te bendizemos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelos louvores, pelo momento da ceia. Deus, ministra uma palavra aos nossos corações nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto, ele parece um texto bem pesado, e realmente é. Talvez seja esse o motivo que as pessoas só gostam lá mais do finalzinho, né? Ainda que a figueira não... Só que o antes o pessoal geralmente não lê. Mas eu estava lendo em casa, e na minha versão, diz assim, oração do profeta Abacuque sobre Sijonote. Esse nome, nós lemos o significado dessa versão. Quando eu li esse primeiro versículo nessa versão de Sijonote, alguém tem a Bíblia que está escrito Sijonote? Eu lembrei de um pastor. E aí, quando eu estava fazendo a pregação, eu comecei a rir. Porque a gente, quando quer falar, irmão, e não quer estudar, às vezes a gente paga umas gafes, não é verdade? Eu vi um vídeo uma vez do pastor, ele estava, acho que era um evento numa praça. Irmão, esse vídeo é muito bom. Eu gosto muito desse canal, do Worship Fails no YouTube. Eu fico vendo, às vezes, para rir. E aí entra um pastor cheio da unção, irmão, mas motivado, emocionado. Aí o pessoal estava cantando aquela música, ó, por que duvidas sobre as ondas do mar? Aí o coro solta o cabo da nau, toma o remo. Irmão, o pastor entrou. Irmão, ele falou assim, irmão, eu ia pregar hoje eu tinha um esboço, mas eu vi o ministério de louvor tocando e eu fiquei emocionado. E eu vou mudar a pregação, eu vou pregar sobre Danau. Danau era um homem de Deus. Danau era um homem ungido, e todo mundo gritava, solta o cabo, Danau, mas ele não soltou, irmão, era um evento imenso, eu não sei qual era o pior,
Se era o pastor que não sabia o que era Danal, que era a questão da embarcação para ele soltar o cabo mesmo, era um cabo. Danal não era um homem. Ou se era o povo que estava lá na frente glorificando e tinha um grupo que fica assim, solta, solta. Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, o que é isso? Gente, eu vi esse vídeo e ele fica, Danal era um homem ungido. E ele ainda fala assim, está lá na Bíblia, mas eu não sei aonde. Eu falei, não vai saber nunca, nunca, meu Deus do céu. Bem, a palavra sijonote, ela não tem uma tradução muito literal, mas ela se refere a um canto misturado com dança. Então, é engraçado porque Abacuque, ele vai, na verdade, o que ele está fazendo aqui? Abacuque está compondo uma letra, e lá no final ele vai dizer assim, ao mestre de canto. Ele está endereçando este texto a talvez um levita ou alguém que trabalhasse com a área da música no culto, porque este texto, ele é uma canção, não sabemos a melodia, mas ele começa dizendo que é um texto para se cantar, e ele está endereçando isso, talvez, parafraseando para o nosso, contextualizando, talvez para o líder do louvor. Talvez fosse como se fosse talvez um membro da igreja que Deus visitou, deu uma letra, e chegou para o Marcelo, olha Marcelo, eu trouxe essa letra aqui, e o Marcelo, cheio de alegria, falou assim, e aí, mãe, como é que é a melodia e como é que é o ritmo? Aí a pessoa fala, não sei, eu sei que é isso aqui, né? E você que se vira. Mais ou menos é isso que Abacuque está fazendo. Então, ele vai tratar sobre temas difíceis, sobre realidades muito duras, mas ele vai tratar isso na forma de louvor. Isso é incrível. Isso é incrível porque às vezes nós estamos acostumados, não, às vezes não, nós estamos acostumados a cantar sobre temas agradáveis, ou cantar sobre promessas, ou cantar sobre algo que nos edifique a fé, ou que fale sobre livramentos, ou que fale sobre curas, mas Abacuque vai cantar sobre um momento de aflição. Olha, se nós considerarmos que Lutero é o pai da reforma, e Lutero seria muito influenciado por Agostinho de Hipona, que a gente poderia considerar o avô da reforma, que foi muito influenciado pelo apóstolo Paulo, que a gente poderia chamar de bisavô da reforma. Abacuque é o tataravô da reforma protestante. Porque o que Abacuque está falando, está se direcionando aqui, ele está clamando por um avivamento no meio do povo. E aqui a gente vai começar a discorrer sobre isso. Ele vai dizer, no versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E temi. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, veja que é um profeta que está ouvindo isso, e ele vai dizer, Senhor, quando eu ouvi a tua palavra, quando eu li a tua palavra, e eu olhei para a situação do povo, eu temi. Esses dias eu e minha esposa passamos um dia ali em Copacabana. Irmão, eu estava andando com ela ali pelo calçadão, e eu não sei se é a questão da localidade, mas como atrai pessoas você fala assim, que pregam a questão da diversidade. Fora isso, teve uma hora que eu fiquei olhando, sabe, muita gente, e também está atraindo muito turista, e você vê assim muitas formações. É claro que eu não estou querendo estigmatizar esse grupo, que simplesmente só eles irão para o inferno, mas teve uma hora que eu virei para minha esposa e falei, Bia, é muita gente que vai ser condenada. Quando a gente olha nas ruas, e a gente vê pessoas devassas, pessoas totalmente distantes de Deus. Eu não sei se uma vez eu fiz um gabinete com uma menina lá de Caxias, ela pediu um gabinete. A mãe dela falou assim, a Gisele falou assim, Sandra, ela está muito aflita, ela quer conversar com o pastor, ela pediu para conversar contigo. Ela fala assim para mim, ela fala assim, pastor, eu às vezes estou no carro do meu pai e no banco de trás, e eu vou olhando para as pessoas na calçada, e eu vejo a semblante das pessoas, e aquelas que eu identifico como se elas não estivessem em Deus, eu começo a pensar na quantidade de pessoas que vão perecer sem Deus.
e uma tristeza invade o meu coração. Eu lembro dessa fala da Yasmin, filha da Gisele, né? E ela começou a chorar, acho que ela tinha uns 10, 11 anos. E eu comecei a tratar ali com ela sobre a questão da condenação. Ela falou assim, infelizmente, Yasmin, mas veja, Abacuque está olhando para uma realidade, e quando ele vê a palavra de Deus, e ele começa a meditar nos princípios da palavra de Deus, o seu coração teme, o seu coração sente medo pela discrepância do que Deus espera, pela discrepância daquilo que Deus definiu para aquilo que o povo estava vivendo. E aí, no mesmo momento, Abacuque sai desse estado de temor e começa a suplicar a Deus. Ele vai dizer, Senhor, aviva a tua obra. Entende? A gente olhar para esse mundo, talvez olhar para a realidade da igreja, ou a nossa família, olhar para a nossa família, aqueles que estão sem Deus, estão perecendo, e temer dentro do nosso coração e dizer como Abacuque, Senhor, aviva a minha casa, Senhor, aviva a minha igreja, Senhor, aviva o meu próprio coração. Ele diz assim, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor, e faze-a conhecida. Dê oportunidade para que este povo, para que estas pessoas te conheçam, saibam da tua palavra, saibam que existe Deus. E ele diz assim, mesmo na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Queridos, o avivamento, ele é mais do que busca por poder, ele é uma busca por misericórdia. Porque quem é que quer avivamento? O que é avivamento? Avivamento é quando você está lá fazendo churrasco e você percebe que aquela brasa está se apagando, porque ela vai fazendo aquela capa de cinza, né, daquela foligem, vai sufocando, e daí você vai lá e faz assim, ó, e você sopra, quando você vai acender a churrasqueira, e você vai fazendo aquele vento, e aquela brasa, ela vai acendendo, e aquela chama, ela vai aquecendo, e ela vai virando brasa, aquilo é avivar. Avivar é trazer vida àquilo que está morto. Muitas pessoas acham que avivamento é simplesmente um movimento. Não, o avivamento, ele é uma constatação de áreas da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa igreja, que talvez estejam mortos, e nós dizemos para o Senhor, tenha misericórdia de nós, e aviva, e sopra na nossa vida, traz a ressurreição, aquilo que está morto, traz vida para dentro de mim. Talvez o meu amor que esteja se esfriando, talvez a minha compaixão, talvez a minha fidelidade, talvez a minha santidade, talvez a minha ação devocional, talvez o meu desejo de buscar ao Senhor oração, talvez o meu desejo de ler a Bíblia, são áreas que estão morrendo, e eu olho para o Senhor e digo assim, Senhor, tem de misericórdia de mim, aviva a minha vida, aviva o meu coração. E no versículo 3 ele vai dizer, Deus veio de Temã e do monte Parã, o santo, Selá, vou falar sobre Selá, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu do seu louvor. Temã é a terra onde ficam os edomitas. Quem são os edomitas? Os descendentes de Edom, que é Esaú. Lembra quando Esaú rompe com Jacó? E aí Esaú, para afrontar o seu pai Isaac, qual era a orientação? Jacó foi buscar esposas lá na terra de Rebeca. Essa foi a orientação de Jacó. Não, de Isaac a Jacó. Olha, busque esposas como a sua mãe. E ele vai lá para a terra de Rebeca. Só que Esaú, porque tinha perdido a primogenitura, ele vai buscar esposas na família de Ismael, a nação rival da descendência de Isaac. Ele tem duas esposas, e a Bíblia vai até dizer que essas duas esposas foram causa de amargura para a vida de Isaac e de Rebeca. Então o povo de Israel sofreu muito na mão dos edomitas. Os edomitas mataram, fizeram planos contra o povo de Israel. E Parã é um monte da península do Sinai, porque quando nós lemos sobre o Sinai, muita gente acha que é um monte, não é, ele é uma península, como se fosse uma cordilheira, são vários montes, como se fosse um aglomerado de montes. Então ele vai dizer, ele veio da terra dos edomitas até ali o Sinai, onde ele fez maravilhas, quando entregou ali a lei. O que ele quer dizer?
Abacuque está dizendo, o Senhor vai vir fazer justiça e ninguém vai escapar da sua justiça. Ele vai desde aos inimigos do seu povo até o seu próprio povo. Ele vai dizer Selá, Selá significa para sempre. Então Deus irá julgar. Ele vai dizer, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Quando Cristo vier, preste atenção, querido, quando Cristo vier, a sua glória, quando ele vier voltar em glória, sabe, rodeado de anjos, toda a terra será coberta com a sua glória. Eu lembrei daquela canção, então se verá. Quem é velho e ancião? Cante comigo. O Filho do Homem. Vocês estão se escondendo, né? Vindo sobre as nuvens com poder e glória, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Veja, irmão, é só entender um pouquinho de geografia. Quem é o Oriente? A gente vai falar para Japão, China. Quem é o Ocidente? É a galera daqui, irmão. Então essa questão vai dizer que quando o Filho vier, ele será como um relâmpago que sai de uma extremidade da terra a outra, e todos verão a sua luz, a terra se encherá da sua glória. Nações que afrontaram o Senhor, nações que negaram ao Senhor, um dia estarão diante dessa glória. E Abacuque vai dizer, e a terra se encherá do seu louvor. Todos terão que louvar ao Senhor, todos terão que reconhecer. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a terra será cheia do louvor ao Senhor, irmão. Ele será louvado pelos salvos e pelos condenados, mas toda a terra o louvará. Aleluia. Versículo 4 diz, e o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força, adiante dele ia pestes, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou, mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se abateram para os caminhos eternos, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Veja o que ele está falando aqui. Adiante, em versículo 6, ele parou e mediu a terra. Queridos, olhem para mim. Deus está medindo essa terra. Deus está medindo essa nação. Deus está medindo os povos. Deus é um Deus justo e nada sai da sua régua. E nada sai do seu padrão. Como nós falamos aqui no início da pregação, Daniel 5, 25 a 27, diz, esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Farsim. E qual é o significado disso? Deus contou os dias e determinou o seu fim, porque foste pesado na balança e achado em falta. Olhe para o nosso mundo, irmão. Olhe para que ponto a humanidade chegou e em qual caminho, em que velocidade ela continua andando, só que as pessoas se esquecem que o mesmo Deus que mediu as ações de Beltesazar e escreveu naquela parede que o seu fim tinha chegado, porque ele foi achado em falta, nós estamos sendo medidos pelo Senhor. A terra está sendo medida pelo Senhor. Amós 7, 7 e 8 diz, ele me mostrou ainda isto, o Senhor com um prumo na mão, e estava junto ao muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Ele respondeu, um prumo. Então disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-lo mais. E o que nós estamos vendo, irmãos? Consequências de uma ação de Deus que tem medido esta terra. Vivenciamos pragas, estamos vivenciando terremotos, estamos vivenciando guerra, aqui no Brasil estamos vivenciando catástrofes, e é isso que Abacuque está dizendo. Adiante dele vai a peste, adiante dele vai as brasas saem dos seus pés, irmãos. Deus está medindo a terra,
Deus está vindo julgar esse planeta, e Deus está marchando sobre esse planeta, e as consequências estão sendo mostradas. E quem é a igreja do Senhor precisa ficar atento a todas essas ações e manifestações, porque Deus está caminhando entre nós. Deus está caminhando no nosso meio. Deus está caminhando na nossa nação. Às vezes nós olhamos para situações e achamos que é simplesmente fenômenos da natureza. Não! Abacuque está profetizando aos passos de Deus na terra. Pestes são enviadas, brasas saem dos seus pés. Versículo 7, continuando aqui ainda, versículo 6. E ele vai dizer: parou e mediu a terra, olhou, separou as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram. O que são montes? Monte é monte grande. O que é outeiro? Outeiro é monte pequeno. É isso que Abacuque vai dizer. Ele: não importa quem é grande, não importa quem é pequeno, não importa quem tem muito poder, ou não importa quem tem pouco poder, todos serão abatidos diante do Senhor, porque o caminho lhe pertence. Versículo 7. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas de Midian. Sabe onde quem é Cusã? Cusã é a terra onde moravam os midianitas. Sabe o que Abacuque está falando, irmão? Abacuque está olhando para um povo que afrontou ao Senhor. Abacuque está fazendo referência à matança que Moisés promoveu entre os midianitas. Quando o povo de Israel avança, Moisés dá uma ordem: matem os midianitas. Por quê? Porque eles tinham se prostituído por orientação de Balaão. Balaão tinha orientado a Balaque a colocar mulheres estranhas. E quando o povo volta para Moisés, Moisés diz assim: olha, o que vocês fizeram? Vocês deixaram as mulheres e as crianças vivas? Matem todas as mulheres, matem todos os meninos. E algumas pessoas olham para esse texto e acham que esse texto é um texto muito extremo e rigoroso de Deus, de Moisés mandar matar as mulheres e matar também os jovens, porque Deus está ali promovendo uma limpeza no meio do seu povo que se prostituiu e que se envolveu em idolatria com o povo midianita. Deus vai mandar aniquilar os midianitas no meio do povo de Israel. Quando Deus aviva a sua obra, escute a palavra de Deus, Ele aniquila tudo que não lhe pertence. Se nós queremos viver um 2022 na presença de Deus, irmãos, em santidade do Senhor, Deus precisa aniquilar e destruir tudo que há na nossa mente, tudo que há no nosso coração, que não lhe pertença, por mais que seja inocente, por mais que você olhe assim: mas isso aqui é tão indefeso, essa amizade é tão indefesa. É isso que Moisés vai dizer: não fica mulher, não fica criança, todos devem ser mortos, porque todos estavam envolvidos com outros deuses. Será que há áreas do nosso coração que precisam ser mortos? Há coisas na nossa vida que precisam falecer? Talvez seja isso que o profeta Abacuque fala para a nossa geração de hoje, meu irmão. Versículo 8 ao versículo 15. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado, e contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos a tribos foram uma palavra segura. E ele vai dizer: olha, os montes te viram, tremeram, a inundação das águas passou. Olha, veja tudo que a gente está vendo. Veja o que está acontecendo na Bahia, o que aconteceu em vários lugares com vários tsunamis. Abacuque está vendo uma natureza sendo abalada. Abacuque não está falando aqui mais de povo, está falando sobre natureza. Isaías 33, 9 a 10 vai dizer: a terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se tornou como deserto, e Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora, pois, me levantarei, diz o Senhor, agora me erguerei e agora serei exaltado. Oséias 4, 2 e 3, só se vê em maldição, mentira, assassinato, roubo e mais roubo, adultério mais adultério, ultrapassam todos os limites, e derramamento de sangue é constante. Por causa disso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar
estão morrendo. É isso que Abacuque está falando. Ele está dizendo, a terra está sendo sacudida pelo Senhor, por causa do pecado do homem. O que nós estamos vendo de aquecimento global já há muitos anos, essa destruição em massa de tantos animais, de tantos animais. Por exemplo, eu vou te dar uma notícia. O pica-pau entrou em extinção. Você sabia disso? Você já viu o desenho do pica-pau? Você sabe que existem vários pica-paus, né? Várias espécies de pica-pau. Então, a espécie que incentivou o desenho do pica-pau não existe mais. Entrou em extinção. E tantos outros animais entraram em extinção. E tantas outras catástrofes estão acontecendo. Porque Abacuque está dizendo que a terra sofre por causa do pecado. Porque a terra não suporta o nosso pecado. A palavra do Senhor vai dizer que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque a terra que foi feita para glorificar o nome do Senhor, as aves do céu que cantam em louvor ao Senhor, sofrem por causa do nosso pecado. Quando Adão e Eva pecaram, a palavra do Senhor vai dizer que a terra produziu abrolhos e cardos, porque o pecado destrói e deforma tudo aquilo que Deus faz. Deus está marchando pela terra e a natureza está gritando pela salvação que está chegando. Não é só eu e você que esperamos por uma salvação. Quando a gente olha para a árvore, os animais, eles aguardam, a criação aguarda a restauração de todas as coisas. A criação aguarda a restauração do Éden. A criação aguarda, irmão. Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, estremeci dentro de mim no dia da angústia, descansarei quando subir contra o povo que invadirá as suas tropas. Olha o que Abacuque está dizendo. Quando eu ouvi isso tudo, eu não fiquei assim me gloriando, dizendo, tá vendo, vai morrer. Lá, tá vendo, não. Abacuque vai dizer, meu íntimo se estremeceu. A podridão invadiu os meus ossos. Quando nós olhamos para tudo que Deus está fazendo, só há um sentimento que pode acometer o nosso coração. E esse sentimento se chama temor. Talvez se chame até pavor. Nós estamos tão acostumados a lidar com Deus de uma maneira irresponsável, como se Deus fosse qualquer um. E a gente se esquece das descrições que Abacuque faz sobre esse Deus. E de tudo que o seu caminhar sobre a terra gera. E Abacuque, profeta de Deus, olha para aquilo e se estremece dentro dele. É tempo, irmãos. Olhe para mim, ouçamos a voz do Senhor. É tempo de nós voltarmos a estremecer diante do Senhor. A igreja perdeu isso. Esse dia eu estava pensando num versículo que quase não se lê, acho que nesses 3 anos eu nunca li aqui. Acho que nunca lemos esse versículo aqui na igreja. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Acho que nunca lemos. O pessoal que prega aí, puxa da memória. É tempo de nós voltarmos a estremecer diante da presença do Senhor. Lembrar quando a palavra do Senhor diz, olha, quando estiverem na presença do Senhor, sejam poucas as suas palavras. Porque o Senhor está no templo. O Senhor está presente. É tempo de retomarmos a nossa lembrança que Deus é Senhor sobre todas as coisas. É tempo de nós estarmos na igreja em entendimento assim, não, Deus está presente, Ele precisa ser temido, Ele precisa ser louvado, Ele precisa ser adorado, eu preciso estar totalmente concentrado, isso precisa invadir o meu interior. Está certo que nós somos servos, somos amigos, mas Ele é Deus. Ele diz para mim, eu sou aqui de cima, vós sois de baixo. Jeremias 10, 7 vai dizer, quem não temerá, ó Rei das Nações? Malaquias 1, versículo 6, eu sou o Senhor, onde está o temor que me é devido? Salmo 33, 8 vai dizer, toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Isaías 8, 13 vai dizer, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor,
seja ele também o vosso espanto. Qual foi a última vez, irmão, que durante a pregação, durante um louvor, a palavra nos confrontou e a gente começou a chorar? Qual foi a última vez que a gente chorou numa pregação? Qual foi a última vez que eu e você choramos na hora do louvor? Qual foi a última vez que, ao ouvir uma canção, uma palavra, o nosso íntimo se estremeceu e a gente disse: Senhor, me tenha misericórdia de mim? Um ano novo está chegando e é importante que nós tenhamos um novo posicionamento diante desse Deus, irmão. É tempo da igreja voltar a se quebrantar diante de Deus. E não virmos para o culto como se fosse mais um evento, ou porque simplesmente vamos ver os nossos irmãos, que é ótimo e é maravilhoso, ou porque vamos louvar ao Senhor, que é ótimo e maravilhoso, mas de nós entrarmos por essa porta, ou mesmo na oração do nosso quarto, e quando nós ajoelharmos ali o nosso joelho, e nos colocarmos diante dele, a presença dele, estremecer a nossa alma. Qual foi a última vez que o nosso coração se espedaçou diante da presença de Deus e nós choramos, e nós nos quebrantamos? O mundo está nos endurecendo, o pecado está nos tornando insensíveis à presença de Deus. É isso que o mundo tem feito conosco. Eu falei para minha esposa, eu falei, se a gente olha, eu cortei televisão dos meus filhos e agora estão vendo dos desenhos que eu estou selecionando. Estão vendo Space Ghost, Tutubarão, Super Mouse. Fiz uma compilação de todos os desenhos que eu assisti. Nem a Ives assistia, mas eu assisti. E eles estão lá. Na época o Flash nem era Flash, era Relâmpago o nome, você tem ideia. Que é a liga que eles estão vendo. E eu falei com a Ives assim, eu falei, B, não é incrível como é que conforme o tempo passa, tudo precisa ficar mais apelativo? Porque se você assiste, por exemplo, o programa dos Três Patetas, e hoje a geração vai ficar olhando assim, qual é a graça disso? Por exemplo, meu pai adora ver, qual é o nome? Mazzaropi. Meu pai ama Mazzaropi. Ama. Você pega uma geração e fala assim, qual é a graça disso? E aí, talvez até nós hoje, achamos assim, qual é a graça disso? E você olha para os comediantes de hoje, e com tanto palavrão, porque a necessidade para arrancar riqueza é cada vez mais apelativo, porque o pecado está nos sujando. O pecado está nos entulhando, o pecado está nos enterrando. Nós não conseguimos mais rir com coisas banais. Nós não conseguimos rir mais com coisas simples. Precisa ser esdrúxulo, precisa ser vexatório, precisa estar humilhando alguém, precisa ser lascivo, precisa ser ofensivo, porque é isso que o pecado está fazendo com a humanidade. E é isso que o pecado também está fazendo com o povo de Deus. É tempo de nós voltarmos a tremer diante do Senhor. E aí Abacuque, para fechar essa palavra, veja, aí você pensa assim, meu Deus do céu, esse louvor deve ser maravilhoso, né? Deve ser maravilhoso cantar esse louvor. Vamos cantar esse louvor no meio da igreja então. Senhor, a peste, e que a peste ande nos seus passos. Já pensou um louvor? Levanta a mão, irmão, levanta a mão, vamos adorar o Senhor, porque Deus é digno de ser louvado. Vamos dizer que Ele vai andar no nosso meio e a praga vai sair no nosso meio. E que conforme Deus anda no nosso meio, a peste sai dos seus pés. Porque a gente tem mania de ver assim, não, Deus está marchando no nosso meio. Eis que vejo um varão de branco. Aí é mole, né? Mas quando eu tenho a visão de Abacuque, meu irmão, essa visão ninguém quer. Vamos lá, vamos louvar o Senhor, irmão. Deus está andando no nosso meio. Eis que vejo pragas, vejo pestes, vejo pestilências, louva a Deus, aleluia, aleluia, eu vejo relâmpagos, eu vejo raios. Os visitantes vão falar assim, oh, mas que igreja do demônio é essa, meu irmão? Vim aqui para um culto de virada de ano, para dar aquela blindada no corpo, aquela fechada na alma, para ter um ano maravilhoso ali, já que eu não fui para Copacabana, para dar meus pulinhos, jogar minhas palmas na praia, colocar o barquinho. Aí fez esse pastor com essa palavra desgraçada, só coisa terrível. Só que Abacuque, ele tem uma afirmação que agora, que é a parte que todo mundo gosta, e é por isso que é muito interessante que a gente leia o capítulo inteiro, porque Abacuque vai dizer, mesmo com isso tudo que está acontecendo, o Gilson às vezes fala comigo, assim, Sandro, tem como melhorar não, né? Tem não, irmão. O Alexei aqui na igreja, ele fala assim, pastor, eu fico imaginando só Deus dando os risquinhos assim na lista. Já viu quando a pessoa vai para o mercado e vai dando um risquinho naquilo que já comprou? É como se Deus fosse checando. Opa, já foi feito?
já foi feito, e às vezes o nosso coração teme. E às vezes nós olhamos isso tudo que está acontecendo no mundo, o nosso coração teme. Só que Abacuque, meu irmão, não se esqueça que diante disso tudo aqui, Abacuque não está reclamando, Abacuque não está murmurando, Abacuque não está com medo. Diante de tudo isso que ele está vendo, Abacuque está louvando, Abacuque está adorando, porque ele está falando sobre a vitória do Cordeiro, ele está falando sobre a volta de Jesus Cristo, ele está falando sobre os últimos dias, ele está falando sobre o caos que virá essa terra, ele está falando sobre desastres naturais, ele está falando sobre doenças, ele está falando sobre morte, mas no versículo 17 ele vai dizer: mas ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que a oliveira decepcione por causa do seu produto, ainda que não haja comida, que os campos não produzam mantimento, ainda que eu seja roubado, ainda que as minhas ovelhas sejam arrebatadas, ainda que tirem o meu gado dos currais, ainda que eu passe por tudo isso, todavia eu me alegrarei no Senhor, meu irmão. Pode estar passando por tudo isso, pode o desemprego alcançar a minha casa, pode a doença alcançar a minha família, pode a morte alcançar a minha parentela, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque Deus é o Deus da minha salvação, irmão. É disso que Abacuque está falando. Há uma alegria para a vida do crente, e essa alegria é a salvação da sua igreja, é a salvação do seu povo, meu irmão. Somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, irmão. Tudo isso pode estar acontecendo. Viemos de 2 anos, irmãos, de caos. Sabe, muitas pessoas estão com seus corações, sabe, explodindo. E como a Ibis falou aqui no último culto, e já todo mundo na expectativa de que teriam festas de final do ano, festas de virada de ano, e a gente viu ali, ó, uma cidade tal já fechou, outra cidade tal o Covid voltou a aparecer, o nosso prefeito Eduardo Paes meio sem saber o que dizer, porque não queria cancelar a festa, mas sabe que as UPAs estão enchendo de novo com o pessoal do Covid, as pessoas estão botando a esperança deles numa melhora, mas a nossa esperança não está aí, a nossa esperança está no Deus da nossa salvação. A nossa esperança não está que o Covid vai embora, a nossa esperança não está que o H1 vai embora, não sei qual que é a história da gripe, não é essa, por mais que nós queiramos, irmão. Por mais que nós desejemos, você acha que a gente não deseja, irmão, voltar a nos abraçar, apertar nossas mãos, tirar esse demônio dessa máscara da nossa cara? É claro que a gente quer, mas essa não é a nossa esperança. A nossa esperança é no Deus da nossa salvação. Em versículo 19 ele vai dizer: o Senhor Deus é a minha força. É a minha força. Estamos vivendo momentos agora, irmão, de pessoas que talvez não estejam adoecendo no seu corpo, mas que todos estão tão abalados emocionalmente. Tantas síndromes do pânico, síndrome de pessoa que não consegue andar na rua, pessoa com desespero, com ansiedade, com depressão. Abacuque vai olhar para esse cenário de caos e vai dizer: eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força. Ele é a minha força. Ele fará dos meus pés como das corças. Eu vou andar de forma altaneira, não vou embaraçar os meus pés, não vou me confundir nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou trilhar o caminho que Deus fez para a minha vida. Deus me fará andar sobre as maiores alturas, porque Deus é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria se chama salvação. É essa mensagem que Abacuque tem para nós nessa noite. Se alegrem na salvação do Senhor.